Sabe aquela pergunta que todo mundo faz quando está começando a pensar em investir? Aquela que parece ser o atalho para o sucesso? Pois é. E se eu te disser que essa pergunta, na verdade, pode ser uma grande armadilha? Vamos desvendar isso juntos? É essa aí, a famosa pergunta: qual é o melhor investimento do momento? Parece a coisa certa a se perguntar, né? A chave para ficar rico. Mas como a gente vai ver, focar nisso é quase como tentar construir uma casa sem ter a planta. A chance de dar muito errado é enorme. E aqui já vem a primeira grande verdade. Essa é a pergunta errada. Começar por ela, em vez de te aproximar do sucesso financeiro, pode, na verdade, te levar a perdas bem significativas. Vamos entender direitinho o porquê. Bom, vamos entrar na primeira grande cilada, o que a gente pode chamar de moda dos investimentos. Essa busca incessante pelo que está bombando agora pode até parecer uma estratégia esperta, mas na maioria das vezes é a receita certa para frustração e prejuízo. E o que é exatamente esse tal de investimento da moda? É simples. É aquele que de repente está em todo lugar. Na capa da revista, na matéria principal do jornal. Ele brilha, chama atenção e acaba atraindo uma multidão de gente que na maior parte do tempo não faz a menor ideia do que está fazendo. E as manchetes são assim mesmo, né? Quando um título desses aparece, o efeito é quase imediato. A manada corre para comprar ações, muitas vezes sem nem saber o que é uma ação ou qual empresa está por trás daquilo. O problema é que a notícia boa, quando chega para a grande massa, quase sempre chega tarde demais. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o investimento por palpite. A pessoa segue a multidão, se baseia no que está saindo no noticiário. Do outro, o investimento por objetivo. Esse segue um plano pessoal, é baseado nas metas de vida, com prazos bem definidos. A diferença entre os dois é basicamente a diferença entre contar com a sorte e ter uma estratégia. E o problema central de tudo isso, a raiz da questão, é a falta de conhecimento. É isso que leva as pessoas a comprarem coisas sem entender o que são, a ignorarem os riscos e, o que talvez seja o mais perigoso, a confiarem cegamente na dica de estranhos ou da mídia, sem conectar nada disso com os próprios sonhos e necessidades. Beleza. Agora que a gente já viu o que evitar, vamos ao que interessa. Qual é o tal do investimento secreto? Aquele que realmente faz a diferença não só hoje, mas pela vida toda. A dica mais quente de todas está chegando. Então, qual seria esse investimento que ninguém comenta? Esse ativo fora da curva que nunca vai aparecer em letras gigantes na capa de uma revista? A resposta é bem mais simples e muito mais poderosa do que se imagina. Pois é, o melhor investimento de todos é o conhecimento, é investir em si. Estudar, aprender, entender de verdade onde o dinheiro está sendo colocado. É isso que transforma um apostador num investidor de verdade. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. E essa ideia não é nova não, viu? O próprio Benjamin Franklin já dizia: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Essa frase é perfeita. É um juro que ninguém pode tirar de você e que vai se acumulando ao longo de toda a sua vida. Com essa ideia bem clara na cabeça, a gente chega na estratégia que realmente funciona. Não é sobre seguir dicas, é sobre pensar com a própria cabeça. É nesse ponto que o amador se transforma em um verdadeiro estrategista. Então, o ponto crucial é esse. O maior ganho, logo de cara, para qualquer pessoa que quer investir, é abandonar a mentalidade de Maria vai com as outras. É parar de seguir o rebanho e começar a traçar o próprio caminho, com base em informação e, claro, em conhecimento. E por que isso é tão importante? Porque, como a gente vê aqui, tanto a economia quanto os investimentos são cíclicos. O que está em alta hoje, amanhã pode não estar mais. Não existe uma fórmula que funcione para sempre. Por isso, ficar pulando de galho em galho atrás da última moda é uma estratégia que não se sustenta. Tá, mas como saber se o nível de conhecimento já é o suficiente? Existe um jeito bem prático e muito pessoal de medir isso. É o que a gente pode chamar de teste do travesseiro. O teste é bem simples. Imagina um cenário de crise, uma notícia péssima que faz o mercado balançar. Chega à noite, a pessoa deita a cabeça no travesseiro. A pergunta é: o sono vem fácil? Se a resposta for não, se a ansiedade bate forte, isso é um sintoma claríssimo de que falta conhecimento sobre onde o dinheiro está investido. Porque no fim do dia, a tranquilidade é a prova dos 9. Dormir em paz, mesmo com o caos acontecendo lá fora, é o sinal definitivo de que as decisões foram bem pensadas, bem fundamentadas e alinhadas com um plano sólido. É o sinal de que se sabe o que está fazendo. Bom, com tudo isso, a gente chega na nossa conclusão. Se ficar caçando o melhor investimento do momento é a pergunta errada. Então, qual é a pergunta certa que a gente deveria estar fazendo? Então, qual é a pergunta certa? A primeira e mais importante que toda pessoa que investe deveria se fazer não é sobre o mercado, é sobre si.
A pergunta é: quais são os meus objetivos? É a partir dessa resposta que todo o resto começa a fazer sentido. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Se essa conversa ajudou a enxergar os investimentos de uma forma diferente, não se esquece, né? Curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. Valeu e até a próxima!